Agora a gente está em um ponto crucial, numa encruzilhada. Por quê? Porque a gente acabou de ver que autovetores são super úteis, mas a gente não faz a menor ideia de como encontrar esses autovetores. A gente só viu que quando eles existem, eles estão lá, é bom pra gente, eles ajudam, né? Então, o que a gente vai fazer agora é desenvolver a teoria do polinômio característico e mostrar como é que a gente encontra os autovalores. Depois eu mostro como a gente encontra os autovetores. Mas primeiro a gente vai ver como a gente encontra os autovalores, beleza? Então, o que eu vou imaginar aqui, né? Eu estou imaginando que eu estou procurando um escalar e estou procurando um número, né? Aqui sempre eu estou com uma transformação de V para V, e V é espaço vetorial de dimensão finita agora, tá? Agora acabou a brincadeira. E eu estou imaginando que existe um lambda em um vizinho, que o t de vizinho é igual ao lambda vezes esse vizinho, tá bom? O que isso implica para mim, né? É, eu posso. A gente tinha aquela operação, né? Que era a operação identidade, que era a operação identidade, que eu vou chamar de I. Vai. O V é igual ao I de V. Então a gente tem essa igualdade aqui. E isso aqui implica para a gente que o lambda I V menos o t de v é o vetor nulo. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que o operador lambda i menos t aplicado em v é igual a zero. Beleza. Então, se eu tenho um lambda escalar e um v vetor diferente de zero que satisfazem isso aqui, né? E de volta ele tem que satisfazer isso aqui também, né? Ele tem que satisfazer essa outra condição também. Elas são equivalentes. E se existe um V diferente de zero, que esse operador aí, lambda i menos t, dá zero, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, né? Isso é a mesma coisa que o kernel de lambda i menos t, ele não é o vetor nulo, né? É diferente de zero. Bom, se o kernel dele é diferente de zero, então ele não é injetor, certo? Se ele não é injetor, ele não é inversível. Beleza. Isso aqui é C e somente C, porque a gente está em dimensão finita. Não é inversível. Lembrando, né, que isso aqui é a mesma coisa que não é bijetor. E em dimensão finita, isso é a mesma coisa que não é injetor. E também é equivalente a não é sobrejetor, né? Quando a gente está em... Geralmente o bijetor, ele quer dizer das duas coisas, né? Injetor e sobrejetor. Mas em álgebra linear, e se você está tratando de uma função, né, de um operador, de uma transformação linear, que tem o mesmo domínio e contradomínio, essas três coisas aqui são equivalentes. E são equivalentes a essa quarta aqui também. Beleza. Então a gente acabou de achar um certo critério, né? Se lambda é alto valor, isso aqui acontece se e somente se o operador lambda identidade menos t não for inversível. Ele não é inversível.
Beleza. Então agora, por um instantinho, eu vou parar de falar de operador e eu vou começar a falar de matrizes N por N, né? Você vai falar, ah, mas é a mesma coisa. É porque tem a questão da base, né? Então eu vou falar das matrizes N por N. Então eu vou imaginar assim, que o M é uma matriz N por N com entradas num corpo. Entradas nos números reais. Não, aqui pode ser importante ser número complexo também. Então, entradas no corpo F. A gente vai ter que usar número complexo daqui a pouquinho. Não vai ter como escapar. Eles estão bem aí. Então tem uma matriz que tem N linhas e N colunas. E aí, para essa matriz, eu tenho alguns teoremas, né? Porque eu estou pensando o seguinte, eu tô pensando, gente, nessa condição aqui, ó. Isso aqui não é inversível. Quando, quando que isso aqui não é inversível? Bom, quando a matriz associada não for inversível, né? Então, deixa eu pensar um pouquinho sobre quando as matrizes são inversíveis e quando elas não são inversíveis, tá? A gente vai passar um tempinho estudando, estudando isso agora. É, E aí eu vou definir o seguinte: associado a essa matriz, eu vou ter um polinômio que eu vou chamar de polinômio característico de M. Esse polinômio característico de M, ele é esse cara assim. Ele é o determinante de xi menos M. Então deixa eu parar tudo e dar um exemplo agora, para a gente não se perder. Então imagina que M é a minha matriz 1, menos 1, 2, 0. Imagina que eu tenho essa matriz aqui. E eu quero achar o polinômio característico dela. Então, eu vou montar essa matriz aqui, né? Preciso montar essa aqui. X vezes a identidade, né? É x vezes a matriz 1, 0, 0, 1, menos m, que é 1, menos 1, 2, 0. Se eu escrevo isso aqui como uma matriz, né? Vai ficar assim. X, 0, 0x, né? O x multiplica todo mundo. Vai somado com menos 1, menos 2, 1 e 0. E isso aqui fica a matriz x menos 1, 1, menos 2 e x. E aí quem que é o determinante dessa matriz, né? O P de M vai ser o determinante dessa matriz aqui. X menos 1, 1, menos 2 e x. E bom, determinante de matriz 2 por 2 é fácil, né? É diagonal principal, produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal antiprincipal. Isso que vai dar x quadrado menos x mais 2. Legal. E por que eu estou pensando nisso, né? Por que eu estou pensando nesse polinômio? Porque se isso aqui der zero, né? Vamos supor que isso aqui dá zero. Se isso dá zero, quer dizer que o determinante dessa matriz aí é zero. E aí quer dizer que ela não tem inversa. Que as matrizes que o determinante dão zero não tem inversa. Então eu tenho um critério aqui para, em função de x, dizer quando é que essa matriz tem ou não inversa. Isso é muito legal, né? Beleza. Então a gente viu um exemplo aí e esse polinômio, né? A gente consegue reparar que ele sempre vai ter grau n, pelo menos, né? Ele sempre vai ter grau n. Beleza. Então, o que eu vou provar? Vou provar o seguinte teorema. Seja A uma matriz n por n com entradas no corpo F, então
Ah, então não diremos nada. Então, lambda pertencente a f. Ah, eu não consigo fazer o f aqui, deixa eu ir um pouquinho mais pro lado. Então, o lambda pertencente a f é alto valor da T de A, né? A transformação associada a em alguma base, né? Em alguma base. Então, hum, eu até posso falar do alto valor da matriz, né? O alto valor da matriz é assim, né? É o A vezes um vetor que é uma matriz coluna igual a lambda vezes esse vetor V, desde que o V seja diferente de zero. Então aqui sempre tem uma base canônica, né, num corpo. Então se o lambda pertencente a F é alto valor de TA, na verdade não é só então, é C somente C. Deixa eu puxar essa afirmação toda aqui pra gente. O lambda pertencente a F é alto valor de TA, C somente C. O determinante, na verdade, é C somente C. O lambda é raiz de PA de X. Então tá aí. Por isso que a gente usa polinômio característico. Toda a raiz do polinômio característico é um alto valor e vice-versa, né? É óbvio que a gente vai provar isso, né? Claro que a gente vai demonstrar isso. Não tem nem cabimento uma afirmação dessa, um resultado bonito desse, a gente não demonstrar. Beleza. Então, como que a gente prova uma coisa dessas? Eu vou fazer a ida e depois eu faço a volta. Vou supor que o lambda é, alto valor de TA. Então, pela definição, né? Tem uma matriz coluna diferente de zero, né? Tal que o A vezes esse V é igual ao lambda V. E, é, e daí, né, a gente já viu que isso aqui é equivalente a lambda I menos A não ser inversível, né? Não é invertível. Lambda I menos A não é invertível. Beleza. Se o lambda I menos A não é uma matriz inversível, então o determinante de lambda I menos A é igual a zero, né? Por que que quando uma matriz não é inversível, o determinante dela dá zero mesmo? Se a matriz não é inversível, então o determinante dela dá zero. Bom, isso é verdade, né? Toda matriz não inversível, o determinante dá zero. Bom, isso vem da fórmula
da inversa, né? A gente sabe, tem uma formulinha. Beleza. Então, por aquela fórmula a gente sabe que se o determinante não fosse zero, ela seria inversível. Só que isso aqui é justamente o PA de lambda, né? Então, como o PA de lambda é zero, quer dizer o quê? Que lambda é a raiz de PA de x. Maravilha. Então, agora a volta. Agora, para a volta, a gente vai assumir que PA de lambda é zero. E aí o determinante de lambda aí menos A é igual a zero. Aí, se o determinante de lambda I menos A é igual a zero, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você traz essa matriz, né, para a forma escalonada, deixa ela equivalente a uma matriz triangular, ela vai ter uma coluna de zero, certo? Então ela não é inversível. Ela não é inversível. Bom, e também por causa da fórmula da inversa, né? Então, se esse determinante é igual a zero, isso quer dizer, né? Se somente C, lambda I menos A não é inversível. Mas a gente já viu que no mundo, né, da álgebra linear de dimensão finita, não ser inversível é a mesma coisa, essencialmente, que não ser injetora ou não ser sobrejetora, porque ela é de um espaço sobre ele mesmo. Então ela não é uma aplicação injetora, né? A transformação associada não é injetora e logo a multiplicação pela matriz também não é injetora, né? Aqui eu estou pensando no T de lambda I menos A não é aplicação injetora. E aí, se o T de lambda I menos A não é injetor, quer dizer o quê? Né? Isso aqui é somente se o kernel de T de lambda I menos A não é o vetor nulo, né? É diferente do nulo. Então existe um Vzinho aqui nesse kernel, e aí o que isso implica? Implica em particular, né, que lambda I menos T de A desse Vzinho, opa, desse Vzinho é igual a zero. E esse V é diferente de zero. E daí o lambda é alto valor de TA. Legal, bonita demonstração, né? Então isso dá pra gente um jeito bem explícito para achar os autovalores. Né? Inclusive, no exemplo que a gente fez, que a gente chegou nesse polinômio aqui, a gente pode achar quem são os autovalores, né? Se é que eles existem. Mas a gente também consegue provar que se não existir, também já deixa claro que não existe. Então, x quadrado menos x menos 1 tem delta negativo, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa matriz não tem nenhum autovalor real. É daí que eu falei dos números complexos. Vai ser importante falar dos números complexos. Mas ela não tem nenhum autovalor real. Então, por enquanto, o que a gente consegue dizer é que ela não é diagonalizável. Em nenhuma base essa matriz vai ser uma matriz diagonal. Provavelmente ela está envolvendo alguma rotação, tá bom? Ela com certeza está envolvendo alguma rotação. Beleza. Então a gente já mostrou isso aqui. Esse teorema é um teorema muito útil, só que assim, ele empurra o problema de descobrir alto valor para o problema de descobrir raiz de polinômio, né? Agora eu vou mostrar como que a gente pode achar, né, todos os autovalores e os autovetores associados a um operador. Eu vou fazer isso no próximo vídeo para ficar mais divididinho.